Mas, eu vou aproveitar, quando o Dani mandou uma mensagem ontem, pedindo para a gente falar um pouquinho dessa história de parque e praça, por que a gente é parque, não praça. A gente, existe, pela lei, a gente poderia ser considerado e transformado num parque, né? Mas não sei se vocês repararam, alguns dos vídeos a gente faz mutirão começando à tarde e acaba sempre com uma fogueira à noite, né? Isso foi uma discussão que aconteceu no grupo, a gente já falou sobre isso. Por que não transforma a Praça da Nascente em Parque da Nascente, já que tem metragem, enfim. Justamente porque parque é fechado, né? A ideia de você poder ter esse espaço aberto e ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite, e ela é usada à noite bastante também, foi uma coisa que pegou muito a gente, porque no começo, desde o início, a gente fazia esses mutirões e sempre avançava para a noite, porque é uma delícia ir para a praça, é uma delícia trabalhar na praça, encontrar as pessoas, chega pinga, esfria, a gente faz a fogueira, né? Então, tudo isso faz parte dessa praça como ela é hoje. Se a gente resolve fechar, ter banheiro, administração, limpeza, enfim, a gente perde essa característica que é super importante naquele espaço ali, né? Naquele lugar. Então, a gente já não fala mais disso. E toda vez as pessoas perguntam, e veio essa pergunta do Dani no WhatsApp ontem, e eu falei, vamos falar disso mostrando o que acontece, né, na praça. É tudo isso de lindo, é tudo isso de bacana. Quando a gente começou a ocupar a praça, a gente só queria ocupar e abraçar, realmente, é o nome do coletivo, né, Ocupe e Abrace. Mas, ao longo do tempo, a gente começou a encontrar outros desafios naquele espaço. E desafios que comprometeriam ou danificariam aquele lugar, né? E hoje a gente está com uma representação no Ministério Público do Meio Ambiente contra um prédio. Na verdade, a gente não é contra o prédio especificamente, a gente é contra o dano que o prédio vai causar na praça, né? É um projeto grande da Exto, que comprou... A Praça da Nascente, ela tem uma situação geográfica, assim, topográfica muito interessante, é uma encosta de morro. A praça são vários platôs e ela não é uma praça comum, como a gente vê na cidade, que é, por exemplo, uma quadra toda, né? Ela pega um miolo de quadra, então ela tem edificação em duas ruas menores que formam o perímetro da praça e a Avenida Pompeia, né? Essas casas, algumas das casas da Avenida Pompeia, cujos quintais dão para a Praça da Nascente, foram compradas por essa construtora e demolidas para a construção de um prédio de, a princípio, 3 subsolos e 22 andares, porque eles fizeram a belezura da outorga onerosa para construir mais, né? Enfim, é um dispositivo legal para você ir contra a lei, né, de zoneamento. É uma esquizofrenia ali, né, da história. E quando a gente ficou sabendo que tinham imobiliárias e construtoras sondando essas casas para incorporar, isso foi em 2014, e a gente já foi atrás do Ministério Público para ver o que podia ser feito, porque a gente tem as nascentes, tem toda a água e tal, e a gente sabia que ali ia afetar lençol freático. Então, a gente, em 2014, foi até o Ministério e abriu esse inquérito civil, que chama o começo do processo, e o que aconteceu foi que, nessa época, as casas não foram vendidas. E a gente já tinha lá o inquérito no Ministério Público para defender o espaço da praça, né?
e ficou aquilo até que o ano passado uma incorporadora, que é a Exto, veio e realmente comprou 7 ou 8 casas ali, e quando a gente viu, já tinha um trator demolindo tudo, e a gente pensou, nossa, mas e agora? E a gente já tinha esse inquérito no Ministério Público, a gente só retomou a alimentação do inquérito com provas, com fotos, com várias coisas, para a gente tentar, a princípio, adiar o mais possível a liberação do alvará, né? Com a justificativa de que isso realmente afetaria todo o sistema hídrico ali daquela região. E o que a gente acabou conseguindo foi que o Ministério, para encurtar a história, o Ministério Público hoje está chamando a Secretaria de Licenciamento, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento agora, está chamando a Secretaria do Meio Ambiente, do Verde e do Meio Ambiente, para se posicionarem a respeito de laudos e de informações técnicas que a gente tem, dizendo que ali é, sim, um lugar a ser protegido, né? A gente tem o Código Florestal, que prevê uma proteção de um raio de 50 metros ao redor de todo ponto de água, né, de nascente. E a gente escuta muito que o Código Florestal é uma lei que vale para áreas florestais, mas, na verdade, o Código não define se ele só vale para áreas florestais ou se vale para a área urbana. Então, ele vale, sim, para a área urbana, né? Então, assim, um ponto de água, uma nascente de água saindo no concreto ou no meio da floresta, né? Então, a gente tem que proteger isso. A gente fez uma campanha, fez um abaixo-assinado online, fez abaixo-assinado físico. A gente gravou vídeos com o Luiz, com o Marcos Palmeira veio fazer um episódio de um documentário dele na praça, e ele também gravou uma pequena fala pedindo para as pessoas apoiarem essa ação de assinarem a petição pedindo a proteção, né, das nascentes. E tudo isso que a gente vai fazendo ao longo desse processo vai entrando no Ministério Público como base para esse inquérito virar uma ação civil pública, né? Existe um caminho aí que eu nem sabia, eu não sabia nada disso quando a gente começou na praça, e eu não sabia nada disso quando a gente entrou com a representação lá no Ministério Público. E conforme o processo vai caminhando, você vai descobrindo e aprendendo, né? E você vai aprendendo também que você, como um coletivo, um grupo de pessoas que tem uma causa sincera, amorosa e de coração, e que é uma causa que não é individual, é uma causa para a cidade, para o planeta, né? Tudo isso que vocês estavam dizendo. Você consegue a empatia das pessoas. É o caso muito do Parque Augusta, eu acho. E com a empatia você consegue a união. E quando você está unido, você tem um poder que é uma coisa muito, muito além do que a gente jamais conseguiu imaginar, né, no começo. Então, é muito bacana isso, porque tem, sim, a parte chata, burocrática, etc. e tal, mas o que nos retornou, o que vem nos retornando nesse processo todo, é essa certeza de que essa união, de que esse posicionamento e essa ação amorosa que a gente tem na Praça da Nascente está rendendo bons frutos, né? Então, é muito bacana a questão do Parque Augusta, né? E tem essa coisa da guerra, né? Que a Márcia falou. Querendo ou não, sim um embate, né? Mas o que a Déia falou é muito real na nossa prática e no nosso fazer na praça. A gente sempre vai
no fluxo da água mesmo, né? A gente procura fazer o caminho que a água faria, né? A gente senta, conversa e fala... É o caminho com menos dispêndio de energia, vamos dizer assim. É o caminho... a gente, num começo, e a gente tem pessoas, até no Coletivos, que tem mais essa postura e essa personalidade do embate, de não, vamos brigar, vamos, né? Que é uma coisa super válida também, mas o que acaba sobrepondo na ação do coletivo, desde o início, é essa coisa mais amorosa, mais da conversa, mais da empatia. E a gente tenta sempre se colocar no lugar da outra pessoa, inclusive até da própria construtora, coitada, né? A gente tenta entender, tipo, putz, os caras estão só pensando nos milhões que eles querem ganhar. Coitados, gente. Eles não enxergam nada além disso, né? Então, assim, a gente não vai xingar, brigar e etc., mas a gente se coloca ali e fala, não, eles vão entender que o que eles estão fazendo, né? Pode ser através do Ministério Público, pode ser através do promotor, porque eles morrem de medo de promotor, né? Descobri isso também no processo. Todo mundo tem medo de promotor, é engraçado. Então, assim, mas eles vão se tocar que ali não é o lugar para ter um prédio, né? E aí tem até já uma conversa, a gente conversou isso até com o Zé uma vez, de pensar se aquele projeto não podia ser adaptado, em vez de 22 andares... fazer um gabarito mais baixo, ser menos agressivo com a cidade, ser menos agressivo com a vista que a gente tem lá do alto da praça do Pico do Jaraguá, né? Então, a gente enxerga o Pico do Jaraguá da arquibancada da praça. Então, a gente, de repente, manda lá um oi para a Márcia, né? Na aldeia, e ela manda de volta. Então, assim, tudo isso são coisas subjetivas, mas que quando as pessoas visitam a praça e quando as pessoas... entram ali e sentam e participam ou de um festival, ou de um mutirão, ou vão só passear, é muito louco o que acontece ali, cara. É coisa de feiticeiro, Renato. Ali rola uma coisa de feitiçaria braba, sabe? Assim, você pode nem... Mesmo quem não acredita, ela fala, nossa, esse lugar é especial. A gente fala, você nem sabe, né? Tipo, você não sabe o que acontece aqui. Porque é essa reconexão, né? É o barulho da água, é você olhar para cima e ter céu azul, é ter casal de pica-pau, coruja, sapo para todo lado. É toda uma experiência de metrópole. Sentar na rocha, né? O Luiz, sempre que leva grupos lá, ele passa pela rocha. Aquilo é um... Aí, quando tem lua cheia, vira e mexe, rola meditação. Então, é um negócio bacana ali, né? E eu tenho certeza que o Parque Augusta tem ali a sua particularidade, que é onde rola a força daquele lugar, né? É onde... E que qualquer pessoa que entrar ali, que for visitar... vai, e minimamente se conectar, vai perceber, né? Então, assim, é isso. A Roberta, que é uma pessoa que está no coletivo desde sempre, e agora ela está viajando, ela sempre diz assim, a gente começou com uma ideia de um grupo de pessoas cuidando da praça. E depois de 4 anos, a gente tem certeza de que é a praça que cuida da gente. Não é a gente que cuida da praça, né? Qualquer ação que você faz ali te retorna a 10ª potência, assim. É muito bacana. E, com certeza, o Parque Augusta vai devolver todo esse empenho, toda essa dedicação, toda essa energia que a gente hoje está pondo e que vocês estão pondo já há bem mais tempo, de uma maneira muito especial. É só ficar ligadinho ali, abrir a escuta. É isso.
Quer continuar um pouco? Como é que está de tempo? Dá para passar? Então, vamos... Então, antes de começar, eu sou o Luiz, do Rios e Ruas. Estou vendo um monte de carinhas conhecidas aí, várias outras que a gente trombou poucas vezes, e outros que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que são meus parentes também. Porque, não sei se vocês sabem, já está até provado cientificamente, para quem liga para isso, que não tem ninguém no planeta que seja mais distante de você do que o seu primo de 50º grau. Ninguém é seu primo de 51º grau. Tem que estar fora do planeta para ser isso. Todos nós somos primos, no máximo, em 50º grau. Bom, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer e uma honra estar junto do pessoal, dos parentes do Parque Augusta. Ainda mais aqui, dos parentes corujeiros e da Praça da Homero Silva, da Nascente, os parentes antropólogos, os parentes guaranis e tupinambás e todos. Eu vou pedir para passar esse vídeo. Esse vídeo é de um artista colombiano que esteve aqui em São Paulo fazendo uma residência, um rapaz jovem, o Snyder Moreno. E ele me pediu uma ajuda para fazer esse trabalho, vocês vão entender por quê. E um dos trabalhos que ele fez nessa residência é esse videozinho, curtinho, mas eu acho que ele vai resumir uma grande introdução que eu teria que dar. Então a gente vê esse videozinho e já vai para outro nível da conversa, tudo bem? Então vamos lá. A nascente deste rio não fica no mato, não fica na serra, não fica na floresta, não fica na montanha, não fica no interior. Fica a 2 quarteirões da Avenida Paulista. Está embaixo de uma tampa de lodo. Tampa lápide. O rio parecesse morto, mas não, corre vivo. Ainda corre vivo. Apesar de corre vivo, embaixo de uma cidade corre vivo. No meio desta grande cidade, entre 2 prédios habitacionais, ali, no meio de São Paulo, há um pequeno oásis. E o vento move as plantas, e as árvores são altas, e os pássaros deixam cair suas penas, e os mosquitos zumbem e picam. E as formigas levam folhas formando córregos de plantas. Sim, ainda se formam córregos de plantas. Olhar para a nascente é olhar para a origem. Olhar para a origem é reconhecer o passado, perceber que é preciso aprender algo do começo, de nossa nascente. Honrar o nascimento é se maravilhar com a vida. Não honrá-lo é viver sem viver, viver por viver, viver apenas por viver. Sinto tanta sede nesta cidade, nesta vida, quero beber da medula do osso. Em palavras da Clarice, quero me alimentar diretamente da placenta, ou como diria Wally, mamar o leite prímevo, o colosso da Via Láctea. Quero me nutrir da energia primigênia, da vontade criadora, da possibilidade de perceber que a criação está no ato da escrita, da fala, da ação, da existência mesma. Amor maternal pela vida. Não existe criação sem amor. Adoração, veneração do instante. Vontade de se deixar mexer, mobilizar, transformar pelo ar e se mover como a folha daquela árvore, solta,
tranquila, sem ritmo, só, ela só, ser, é, agora. Sem água não consigo respirar, e respirar é preciso, e nadar é preciso, e se afundar é preciso, e se levantar é preciso, e remar é preciso, e flutuar é preciso, e se aceitar é preciso, e voar é preciso, e aprender é preciso. É preciso o precioso aprender. A arte não precisa de molduras, mas sim de água. A nascente não está no lugar ideal onde pensamos que ela está. Não, não, está aqui, agora, enquanto eu escrevo e você lê, enquanto você lê e se escuta. A arte não precisa de materiais finíssimos, precisa de córrego de tempo. O rio não se vê, a nascente não se vê, mas escuta. Ainda, um pouco. Dá para escutar? Dá! Ainda nos lembra que está ali. Ainda nos diz, nos grita. Grita-nos! Grita-nos para te escutar! Grita duro que não te ouvimos. É de noite. Faz alguns minutos terminou o pôr do sol. Não, o rio não viu o sol. Não viu o sol. Invisível, subterrâneo, escuro. Não viu o pôr do sol, mas escutou o som deste pássaro. Esse som ele gravou no bueiro. Para quem não conhece, esse becozinho é a... Esse becozinho ali no começo do Grotão do Bexiga, essa é uma nascente do Saracura pequeno, e vai formar o rio Anhangabaú, né? E você põe a apresentação para mim? Eu quis trazer o vídeo do Snyder, porque quando eu começo a falar qual é a relação de rios e ruas com a cidade, com os rios, etc., eu levo muito tempo para lá. E eu achei que esses 5 minutos aí bastam. Eu faço minhas, faço nossas, as palavras dele e o que ele fez aí. Eu só trouxe uns slidezinhos que a minha forma de fazer anotações é essa aí. Mostrar uma imagem. Esse rio foi o que a gente fez, né? A gente fez quando da ocupação do parque, né? A gente fez uma expedição e agora vocês fizeram novamente, né? Com a Hawk. O cortejo, né? Foi pelo Saracura, não foi? Parte dele, né? Não, o trabalho, acho muito importante o trabalho. Posso ir passando assim? Pode, você alcança? Alcanço. Então tá. Tá, obrigado. Alcanço, mas não vejo. Legal. Já falo disso. Bom, aí tá São Paulo, né? Não está incluindo o Jaraguá lá da Márcia, porque é um recorte só, mas pega aí Guarulhos, pega um pouco do ABC, etc. Esse ponto vermelho é mais ou menos a localização do Parque Augusta. Ele está muito grande, né? Mas tive que fazer assim para a gente poder enxergar. Mais ou menos no centro dele está o Parque Augusta. Eu vi algumas postagens que o Dani colocou esses tempos com os estudos de centralidade do Parque Augusta. Não sei se foi você mesmo que fez, você estava colocando de alguém.
E eu acho que ele tem mesmo muita centralidade. Essa aí é a forma que normalmente as pessoas estão acostumadas a ver essa cidade, né? Mas Rios e Ruas vê assim, né? E essa aí é uma simplificação muito grande da rede hidrológica daquela outra imagem, que em geral está por baixo. E lógico que aqui vocês podem identificar algumas coisas, como por exemplo aqui a represa Guarapiranga, um pedacinho da Billings, aqui outro braço da Billings, que é enorme, né? Vai lá para baixo. Aqui as florestas do norte da cidade, para esse lado aqui vai chegar no Jaraguá, para esse lado aqui é o Alto da Cantareira, lá na Brasilândia, aqui os lagos de Ibirapuera, e aqui o canal do Pinheiros e o canal do Tietê. Podia falar outras coisas, tal, mas isso aí só para a gente comparar. Aqui, onde estão os lagos do Ibirapuera, formados pelo Sapateiro e pelo Caguaçu. Aqui o Rio Pinheiros antes de ser retificado. Aqui o Rio Tietê ainda com todas as suas curvas. 17 quilômetros maior do que é hoje, entre a represa... exatamente, ele chegou à metade. Entre a represa da Penha ali, né? E a ponte de Osasco, ele tinha 34 quilômetros, hoje tem 17. Exatamente a metade ele perdeu nessa retificação. Aqui é onde é a Guarapiranga, nesse caso o rio Guarapiranga. Aqui é onde é a Billings, né? Que é o braço Rio Grande, né? Do Pinheiros, que na verdade era chamado desde aqui pelos povos originários como Jurubatuba, né? Ainda tem a estação Jurubatuba e o canal de Jurubatuba, lugar de muitos jerivás, né? E é isso, assim, basicamente é isso. Aqui seria o Pacaembu e aqui seria o Saracura e depois o Anhangabaú. E é nesse ponto que se encontra o Parque Augusta. Na verdade, eu trouxe, eu acho que uma mais detalhadazinha. Voltei. Deixei para frente. Aqui e aqui. Esse aí é o Iquiririm. A gente já vai falar dele. A Andréia e a Lu também tiveram lá desde o início. Lá está o Parque Augusta, ó. Doido, né? Quem que acha que não é valioso esse espaço aí verde na cidade? Né? Praça da República, nós estamos bem aqui do ladinho, né? E o Parque Augusta lá. Tá? Esse aqui é o Cemitério da Consolação, algumas coisas assim. Bom, aí é o Parque Augusta, do jeito que as pessoas... Algumas conseguem ver, né? Outras nem isso conseguem ver, mas a gente vê assim. Ih, sumiu. Tá aqui. Carregou. Essa aqui, ó, como vocês podem ver, tem um braço. Não está muito bem encaixado, tá? O desenho dos rios com o Google. Não foi muito fácil de fazer isso, não. Mas ele está descendo mais ou menos por aqui mesmo. Esse aqui é o braço Augusta do Anhangabaú, né? Ou do Saracura. Esse aqui é aquele... Aqui é o Saracura Grande, chamado braço Saracura Grande. Esse aqui é o braço chamado Saracura Pequeno. Aquele videozinho foi gravado nessa nascente aqui do Grotão que atravessa o Bexiga. Aí, os dois juntos. Aqui é o Bexiga, o Japurá, né? E aí descem e quando chega aqui mais ou menos na Praça da Bandeira, encontra o braço Itororó, ou também chamado de Anhangabaú por alguns, e segue como Anhangabaú pelo Vale do Anhangabaú. Esse aqui é o Moringuinho, que hoje atravessa, liga dois rios e tal, é uma ligação meio maluca e tal. Mas é meio assim, simplificado novamente, né, gente? Quem anda por lá e vê as nascentes e vê por onde brota a água, sabe que tem outros, né? Isso aí é uma simplificação, lógico. Mas o Daniel pediu para mim falar um pouquinho. Tudo isso aí não vai interessar hoje, gente. Eu trouxe uma apresentação, só botei o slide do Parque Augusta aí no meio. Vou falar um pouquinho sobre esse lugar, que é o Iquiririm, em que desde
tudo estava meio acontecendo naquele tempo também. Aquilo já era março de 2014, na verdade. 2014, né? Primeiro mutirão. Na verdade, a gente tem ligação com isso, com esse espaço desde 2010, novembro de 2010, quando a gente encontrou as nascentes que ficam atrás desse muro. Esse muro é o muro da USP, da cidade universitária, e esse é um terreno no alto da Vila Indiana, em que, na primeira expedição Rios e Ruas, digamos assim, eu e o Bueno encontramos as nascentes de um rio, de um braço que não tinha nome, e a rua ali chama Rua Iquiririm. E como esse nome remete à água silenciosa, a gente já botou o nome no rio de Rio Iquiririm, e virou braço Iquiririm do Pirajussara Mirim, que é do Pirajussara, um afluente do Pirajussara. Então aqui, como costuma dizer o Bueno, este é o Bueno, que não pôde vir hoje, mandou um abraço para vocês, eu trouxe ele em foto, tá? Ele tá vendo aí? Então pronto, Bueno, um abraço para você aí, o pessoal recebeu seu abraço aqui. Como ele costuma dizer, é ele 7 anos mais magro, né? Aqui, porque tem 7 anos, né, que a gente começou essa história. Esse é o dia do nascimento de Rios e Ruas, e o lugar do nascimento de Rios e Ruas. Não é só a nascente do Iquiririm, é a nascente do Rios e Ruas também. E aí tem uma história longa que a gente podia contar aqui sobre isso, mas hoje não é o caso. A gente vai tocar para diante para falar exatamente como a gente se relaciona com esse espaço. Aqui. Ali o primeiro é Praça da Nascente, tá? O pessoal trabalhando no lago. Os outros são do Iquiririm. Essa aqui é desse dia do primeiro mutirão, que a gente chamou todo mundo. Aí o pessoal, foi o Dani, foi a Mariana, foi mais gente, né? Foi mais gente que também estava ligada na questão do Parque Augusta. Foi o pessoal do Ocupe Abrace também, e abraçou também. Isso aqui é aquele terreno que a gente estava vendo lá atrás, era um charco simplesmente, assim. Era um lugar abandonado, ele é mais alto que a rua, porque ele é cheio de... Foi um monte de caçambas que foram jogadas lá de entulho e tal, era um lugar completamente abandonado. Então, quando a gente resolveu, não, vamos recuperar esse lugar, a primeira reação do entorno foi, vocês estão louco, assim, os moradores, né? Isso aí tem que cimentar tudo, tem que tirar tudo daí, tirar essa terra suja, contaminada, que a gente também achou que era uma coisa a ser feita naquele momento. E, sei lá, cimentar, né? Fazer um playground, alguma coisa assim, botar um poste de luz e tudo bem, né? Mas essas pessoas não achavam isso. Achavam, não, a gente quer vir aqui e ver o que dá para fazer. E o que dá para fazer nesses anos todos, agora já dá para a gente falar, é ouvir a água, ouvir o lugar, ouvir os moradores, ter paciência e não ter pressa. A natureza nunca tem pressa de fazer nada. Na verdade, talvez ela até tenha pressa, mas a pressa dela é diferente, leva alguns milhões de anos. A nossa pressa é que é meio louca, porque esquece isso, que a natureza está trabalhando o tempo todo, o rio está trabalhando o tempo todo, as plantas estão trabalhando o tempo todo. Um exemplo disso é que a gente queria tirar essa terra. Está contaminada, gente. Essa terra aí, então os caras jogaram caçamba, deve ter um monte de lata de querosene. A gente tirou 3 sofás de lá, né? Uns 5 vasos sanitários quebrados. Tem umas coisas que são assim muito recorrentes em entulho, né? Vaso sanitário, sofá. Então a gente tirou 3 sofás, uns 5 vasos sanitários, aí começou a tirar a moto, né? Primeiro tirou uma roda, depois tirou um tanque de gasolina, aí tirou mais o banco. Aí a gente começou a ficar preocupado quando achou uma viseira de capacete. Falou, putz, nós vamos tirar o motoqueiro daí. Até hoje ele não apareceu, né? Não sei se ele está lá. Mas se ele estiver lá, ele já está cumprindo a função dele
Pelo seguinte, a gente resolveu não, veio uma pessoa e a gente chamou amigos, aí o Guilherme Castanha, que trabalha com água também, um mago dessa história, aí veio o mesmo Sacha Hart, que ajudou a gente lá na Praça da Nascente com a cacimba, num primeiro momento, né? E também as corujas também e tal. E o Sacha chegou e falou assim, mas você vai tirar essa terra contaminada daí? Não, a gente está pensando, vamos tirar essa terra contaminada, trazer uma terra boa, plantar tudo de novo, tal, pá. Ele falou, mas você vai levar para onde? Aí, não sei nem se a ideia estava lá nesse dia, estava o Fefa, um olhou para o outro e falou, nós vamos levar para onde? Ele falou, cara, deixa ela aí. O que está acontecendo aí é o que tem que acontecer. Vocês estão botando a água para circular, vocês estão plantando os vegetais, os animais, você está fazendo a remediação desse lugar. Eu falei, pô, mas quanto tempo vai levar isso? Ele falou, tá com pressa? Cimenta. Aí está resolvido. Porque você vai tirar dali e vai ter que levar para outro lugar. A terra contaminada. Ninguém vai tratar ela. Você vai ter que pagar uma grana danada para colocar num lugar, ou então alguém vai descartar essa terra ilegalmente em algum lugar. Ou para incinerar, etc. Pô, não, legal, então deixa aí. Já descobrimos o que temos que fazer. Falou, não, já melhorou muito. E está melhorando todo dia, só ninguém mais jogar nada aí dentro e nunca mais jogaram. Os moradores hoje, eles têm orgulho do lugar, eles dão entrevista na televisão, falam que mora do lado da nascente do Iquiririm e que protege o lugar e tal. Como disse a Deia, não sem embate. Não embates, nós não tivemos grandes embates, né? Por exemplo, não temos um problema do tamanho que vocês têm lá agora com a construtora, ou muito menos comparado ao problema do Parque Augusta, que desde o início nasceu no embate, né? Aqui não, aqui a gente pode ocupar com cuidado, com tempo. E isso aqui, eu falei para vocês, isso aqui as crianças resolveram que iam fazer um riozinho, porque o lugar era todo encharcado, tal, então vamos cavar, tal, vai começar a drenar, e a gente foi ajudando. Com o tempo virou um rio, um riachinho e um lago. Tudo isso é um espaço de, 50 metros, nem isso talvez, 50 metros de distância entre o lugar que a água sai do muro até o lugar que ela entra de novo no bueiro. Porque aí ela entra, entra pela primeira vez no bueiro, e depois daí o rio é engolido pela cidade e você só vai ver ele lá no Instituto Butantan, quilômetros depois, já chegando na foz. Ele passa só por baixo de ruas, etc. Mas a nascente está do lado de dentro do muro, na Universidade de São Paulo. Então a gente conseguiu o nosso maior parceiro de todos os institucionais que a gente podia conseguir. A USP. Como é que ela faz? Ela finge que a gente não existe. A gente pula o muro, não passa pela portaria, pula o muro e cuida da nascente dentro da cidade universitária. E eu não estou brincando, porque não é fácil eles fingirem que a gente não existe. Estou agradecendo de publicamente aqui, eles fazerem isso. Porque a gente sabe o que aconteceria se a gente tivesse que movimentar aquele mastodonte congelado e velho, que é a burocracia, tanto acadêmica, né, no caso a reitoria e tal, e da prefeitura, que é realmente quem cuida dessa parte mais infraestrutural e tal. Então já passamos por alguns reitores, alguns prefeitos, alguns superintendentes, e todos eles foram grandes parceiros, os maiores que a gente teve até agora. Também tivemos a parceria da Sabesp. A Sabesp, vocês sabem que um dia... Mas a Sabesp, eu não sei se ela sabe que é nossa parceira, né? Ela, de alguma forma, eu acho que ela sabe. Porque, assim, o que acontece? Um dia vazou uma ligação clandestina de esgoto dentro do terreno. Não é que vazou, a gente arrebentou mesmo. O que acontece é que as crianças foram lá mexer com enxada, tal, não sei o que, a gente
bateu num cano que já estava quase podre, que é um senhor português ali, que ele... Várias dessas casas são repúblicas. As pessoas fazem pequenos apartamentinhos para os alunos da USP morarem e tal, ganham dinheiro com isso. Alugam, né? E aí ele fez a ligação de esgoto de uma dessas casas, ou desses apartamentos, passando pelo terreno, Só que os loucos tinham feito um lago com peixe, com planta, tinham plantado, estavam plantando árvore e tal, no terreno onde ele simplesmente era um terreno de dispensar lixo, que ele passou um cano. E aí a gente arrebentou o cano. Foi um terror, gente. Mas aprendemos bastante também. Porque enquanto você não põe a mão na merda, você não entende como é que funciona. Não estou brincando. Estou brincando. Quem quer mexer com o Rio e São Paulo, tem que pôr a mão na merda. E olhar aquilo e falar, isso não é ruim. Isso aí é recurso, isso aí é matéria orgânica, isso aí é energia, isso aí é... Enquanto a gente não fizer isso, não vamos resolver o problema de esgoto. Enquanto achar que é sujeira, não vai resolver. Então tem que olhar de outro jeito. A gente teve que... Bom, vamos lá, que nem uns loucos, cavando uma... Como é que se diz? Uma cisterna é sacanagem chamando. É uma fossa. Uma fossa de emergência para tá indo tudo pro lago, que cheiro horrível, os vizinhos vão matar a gente, e pedindo socorro no grupo do Facebook. Gente, olha as fotos, olha como a gente tá, olha que horror e tal. No dia seguinte, voltamos lá para saber o que podia fazer de novo, cheio de enxada, cheio de boa vontade e tal. Isso tudo no meio da semana. Ninguém parando de trabalhar, de ir para o trabalho e tal, para ir para lá. A gente chega lá e tinha um cara olhando tudo e tal. Aí a gente viu que ele estava olhando, estava com mais 2 caras e tal. Olhou, era o carro da Sabesp. Aí eu falei, pô, o que foi? Era o Mário. Eu não sei se vocês sabem, a Sabesp não existe. A prefeitura não existe. A cidade universitária não existe. Elas são subjetividades. O que existe são pessoas. E o Mário é uma pessoa. Por acaso, trabalhar na Sabesp, superintendente, mas ele olhou, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, cara, eu vi lá no grupo e trouxe uma equipe que estava lá parada para ver se a gente pode ajudar. No meio da crise hídrica, a Sabesp não investia 1 centavo em saneamento. Eles fizeram 2 PVs, colheram o esgoto, fizeram 2 PVs e jogaram na rede. Em 2 dias. Obrigado, Mário. Com o que tinha no pátio. Com um caminhão de pedra, com tem um negócio quebrado lá. E assim, eles chegam e acham que a gente vai atirar pedra. Então todos chegam assim, ó. Nem sai do carro e tal. E quando eles chegam no lugar e você fala, porra, vocês chegaram, que legal. Os caras ficam malucos. Eles trabalham até fora do expediente. Eles começam a achar que faz sentido o que eles fazem. Cava mais rápido, faz melhor, põe do bolso. Gente da Sabesp. Mas é assim que funciona. É assim que funciona na USP. Chegou um engenheiro um dia lá, da Sabesp também, e aí o cara chegou com ele, vem conhecer, vem ver o que os meninos estão fazendo, vem ver que legal e tal, não sei o quê. Eles chegaram lá, eles são loucos para ajudar a gente. Eles pedem todo dia, o que é que vocês precisam? Todo dia eles pedem. Porque eles precisam de contato com a comunidade. Eles só tomam porrada. Imagina, a Sabesp, no meio dessa merda toda que está acontecendo. Eles querem ter um canal de comunicação. Aí, tal. Aí chegou lá com o cara também bravo, no carro, também era a primeira vez que ele chegou. E nesse dia estava você, seu pai, estava a Beth Lima, que era da USP na época. A gente só faz reunião no mato e na lama.
Não adianta chamar a gente em nenhum escritório. A gente fala assim, você tem que vir no nosso. Aí eles vão tudo para lá. Aí, porque senão não entende. Não adianta. Você ficar mostrando slide dentro do escritório, o cara não vai entender. Como disse a Lu, tem que sentir, tem que saber, tem que ter contato, tem que se reconectar. Não adianta, o cara não vai conseguir. Ele pode ser um cara mais bem intencionado do mundo. Ele vai perguntar quanto custa, quanto mede, quantos litros de esgoto são jogados por dia. Não faz nenhum sentido isso. Nenhum. Não faz sentido, gente. Isso aí faz... É uma coisa que a gente compra. Quantos milhões? Quantos metros quadrados? A gente compra. Isso não faz sentido nenhum. Se chega lá, faz. Aí você sabe quantos metros quadrados tem, quantos milhões vale. Aí sim. Aí o cara chegou lá e falou assim... Porra, ele ficou primeiro quieto lá no carro, aí ele viu que todo mundo só ria, né? Uma mulher bonita dessa conversando com todo mundo, tal. Ele falou, eu vou chegar lá perto, todo mundo tá só rindo, né? Aí ele foi chegando devagar, subiu a escada, passou um matinho. Aí ele começou a olhar o lago, começou a olhar o rio. Ele falou, nossa, o que vocês fizeram aqui? O que vocês fizeram aqui? Aí a gente foi andando com ele, viu que a gente abriu um buraco no muro da USP, a água passava por ali. Aí ele falou assim, nossa, que legal, quem fez o projeto? Vai explicar para ele que foi o rio. Porque se está dando certo, foi o rio. Se está dando errado, foi a gente. E vamos escutar, porque ele vai explicar para... Ele não fica bravo. Ele só fala para a gente, não é assim. Experimenta desse outro jeito. Para terminar, obrigado por levantar a mão para mim, senão eu ia aqui passar a noite e encher o saco de todo mundo. Esse lado de dentro que a gente está trabalhando, quando a gente chegou lá, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente tem uma ideia de uma das enormidades paralisantes da mente. Alguém disse isso e eu fico o tempo todo falando. A gente tem que diminuir tudo, senão a gente fica paralisado. Não. O que é empoderar? É você poder fazer alguma coisa. Quando alguém pergunta, como é que você abre uma nascente? Fala assim, ó, pega uma pá. Pô, o cara já está empoderado. Ele pode pegar uma pá. Chama um amigo. Pô, eu tenho um amigo. Tem criança que você conhece? Tenho. Leva para elas irem brincar. Leva uma comida. Abre a nascente. Puta, você não sabe. Eu já falei isso para engenheiro da prefeitura. E eles sorriem. Eles falam, puta, se puder fazer assim, vou fazer. Porque a burocracia leva 2 anos para ele falar para alguém que ele quer abrir uma nascente. Aí, esse lugar do lado de dentro, quando a gente chegou, era um barranco que só caía o tempo todo. Isso que vocês estão vendo, a gente está fazendo um poço de sedimentação para a água chegar, os sedimentos, porque o pessoal jogava lixo lá em cima. Tem um monte de gente bem intencionada que dá comida para os cachorros selvagens da USP. Vocês sabem que na USP tem cachorro selvagem? Então, eram domésticos, mas já tem várias gerações que eles estão lá no mato, tal, fugiram de pessoas que largam lá e eles viraram selvagens. O pessoal não vai lá, esse é também um motivo que está preservado. Não vai lá porque tem medo dos cachorros. Então, eles não vão lá. Aí, nesse lugar, aí a gente viu aquilo e falou assim, cara, aqui acho que a gente não vai ter jeito. Aqui a gente vai ter que ter alguém que conheça, vai ter que ter uma ferramenta, vai ter que ter um tratorzinho para estabilizar isso tudo, tal, para poder proteger a nascente. Boa notícia, 3 anos trabalhando lá, ideia, e derrubando bananeira, e olhando por onde a água passava, e indo lá a cada 2 ou 3 semanas, às vezes 1 mês de diferença, o terreno está estabilizado. Só precisamos de tempo e escuta para fazer aquilo. E eu fui lá, eu que acho que entendo um pouco, olhei e falei, puta, isso aqui não, isso aqui a USP vai ter que vir ajudar. Vai ter que fazer uns muros, vai ter que fazer não sei o quê. Não, está estabilizado. Está ecologicamente funcionando lá como a gente, para proteger a nascente. Passar a bola para as pessoas. Você falou da coisa da auto-organização e tal, mas... Obrigado.
quiser falar, tem 1 minuto no vídeo, que eu acho que pode ser uma conclusão das falas interessante, que é o vídeo que eu tinha separado, que é o vídeo que foi feito em frente ao parque com a água. Tem 1 minuto e meio, a gente pode ver um pouco antes, um pouco, não precisa ser inteiro. Pode baixar um pouco. Água! Olha a água na Rua Augusta! Ei, Maria! Água! A transposição do Rio São Francisco! Ela deu certo, obrigada a todos os governantes! Ela deu certo e chegou em São Paulo! E agora nós temos água! Água para beber! Tudo pela arte! Temos água para tudo molhado! Temos água! Água viva! Essa água é limpa! Essa água é limpa, gente! Eu vou beber pela arte por São Paulo! Ela é limpa! Ela é limpa! É na Rua Augusta! Na Rua Augusta! Tem água ali! Vai tomar um Gente! banho? Eu tô sério! Ai, o olho! O olho! Gente, água! Água! Água desperdiçada! É isso. O vídeo é do Eber Biela. A palhaça é a Maria. Viva! E só para quem não sabe, esse é uma água que corre constantemente em frente ao parque, né, margeando a Rua Augusta. Que ela vem bombeada dos prédios, das fundações dos prédios novos da Rua Augusta, e eles praticamente, do subsolo, e praticamente não para esse fluxo. Então, o projeto, né, esse parque, para nos contemplar, a gente tem que dar um jeito de trazer essa água para dentro do parque também, né? E aí, com isso, eu abro a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Luizinho, boa noite. O Parque Augusta, você tem certeza, saberia dizer se o Rio Augusta, o córrego Augusta, ele passa pelo Parque Augusta ou ele simplesmente passa pela Rua Augusta? Primeiro, obrigado pelo Luizinho, que eu renovei agora. Assim. Olha, eu não tenho certeza, não. O que a gente tem estudado aí dos cursos antigos, os cursos antigos, porque o que acontece é que agora, depois de canalizados, eles são alterados, né? Mas dos cursos antigos, a ideia é que ele nasce na Augusta, mas lá em cima. Depois ele já vem atravessando o meio da quadra entre Augusta e Frei Caneca, e aí ele chega na Frei Caneca. E aí ele desce pela Frei Caneca ali, aí todo mundo mais ou menos sabe por onde é. Aí é uma certeza, ele desce pelo escadão. Né? Ali é o que deveria ser até o lugar mesmo por onde ele descia. Assim, quando a gente vê os mapas antigos, bate com o escadão o lugar, então devia ser uma cachoeirinha ali, uma corredeira, que ele descia para o Vale do Saracura. Então, se ele passa no Parque Augusta, não tenho certeza, mas parece que não. Agora, o que acontece é que a gente vê que corre muita água do subsolo, como estava falando o Daniel. Se o subsolo, se tem tanta água aflorando ou sendo bombeada do subsolo, é porque o que pode ter são nascentes. Estão muito próximas, a água está muito próxima da superfície ali. Para um lado, para o córrego Augusta, Saracura, para o outro, para o córrego Anhanguera, que nasce ali mais ou menos no Hotel Dan,
na Consolação ali, com a Maria Antônia e tal, e desce por ali, pelo meio da Vila Buarque ali, né? E tal. Mas, mesmo sem poder te dar essa com mais certeza, né? Essa mais ou menos a ideia que eu tenho. Poderia rolar no Parque Augusto, se tivesse rio lá. Não, aí no Quiririm ali tem várias nascentes, ali é outra história e tal, né? Mas aí tem uma outra questão, que é essa água que está sendo bombeada está passando na guia. Então essa água pode ser aproveitada. Coletada e levada para o parque e fazer um pequeno riacho. Mesmo porque vai parar de estragar a rua, porque é um problema, estraga o tempo todo a rua, passa o ônibus, passa o carro e tal, e aquilo ali estraga, como tem aqui na Vila Madalena. E ela pode ser coletada. A outra coisa são as enxurradas que descem pela Augusta. Então, além de ter um pequeno curso d'água permanente, que viria das águas bombeadas dos prédios, poderia ter um curso maior que só serve para essa água quando vem enchente. Aí o que a gente chama de jardim de chuva, e parque alagável, parques alagáveis e tal. Então, eu acho que o Parque Augusta tem uma vocação para trabalhar com a água ali muito grande, para a população poder ter esse contato com a água e tal. Então, aproveitando já a pergunta do Paulão, boa noite a todos aí da frente da sala. Poderia-se fazer um desvio orgânico dessa água, além da canalização, que isso já está dentro do projeto, mas falando um pouco já do projeto, da visão prática do Parque Augusta, se a gente podia fazer um biodesvio por capilarização, com essa água que, na verdade, está entre lençol e entre um solo encharcado. Se a gente não conseguiria fazer uma concentração e que ela corresse para um fluxo que, né, se juntasse depois com essa canalização. Se a gente não conseguiria recuperar essa parte hídrica que está espalhada pelo terreno, uma forma de recapilarização e fazer realmente um percurso que pudesse ser reaproveitado, talvez com valas e plantis, né, fazer uma ciliar, né, exatamente para fazer essa drenagem. Enfim, é uma ideia, até porque a gente tem a gente quer utilizar não só a questão da permacultura nos recursos hídricos, mas até um filtro biológico onde tiver uma concentração maior de recurso hídrico, e se aí a gente não poderia fazer esse aproveitamento de água. Essa resposta é fácil. Sim. Continuando a pergunta, você pode nos ajudar nesse segundo planejamento? Posso tentar, mas eu acho que vocês... É o seguinte, gente, eu não tenho experiência nenhuma em projeto de parque e etc. Eu preciso ser bastante sincero com vocês. E, assim, a primeira coisa que eu acho é que vocês devem aproveitar todo o know-how que vocês tiveram, levar muito a sério para... Se precisa fazer um projeto, que é uma necessidade, parece, né? Porque aí vai mandar para a secretaria e tal, parará. Então, mas mais do que orgânico no sentido esse, né? De você pensar no total, pensar no coletivo e tal, tem que ser orgânico. Vocês viveram lá. Vocês ocuparam aquele lugar. A Deia deu a chave aqui também, a Lu também deu a chave. Nenhum engenheiro vai saber melhor do que vocês. Nenhum. Não, estou nesse sentido de eu ajudar tecnicamente ou coisa parecida, né? Tem gente que posso até, gente mais capacitada que eu para isso, né? Por exemplo, o Guilherme Castanha é uma figura espetacular, o cara ouve água. Como eu costumo dizer por aí, tem certas pessoas que conversam com plantas, né? Tem algumas poucas que as plantas respondem. O Guilherme dorme com água, levanta com água e etc e tal, né?
E então eu acho que é isso. É isso que eu falei do Iquiririm. Num primeiro momento eu achei que eu falei, até eu, que sou muito mais pela permacultura, por isso, por aquilo, por essas vias, olhei para o lugar e falei assim, aqui vai ter que fazer muro de arrimo, vai ter que fazer não sei o quê. E a gente teve tempo. Tudo que a gente teve foi tempo. Talvez agora vocês não tenham para fazer. Mas pode pensar numa situação, eu acho, intermediária. O que vamos fazer agora para que o parque aconteça, já sabendo que não é isso que nós vamos fazer. É para frente e vamos fazer outras coisas. Peraí que é aniversário do meu filho. Eu quero saber se chegou em casa. Bom, vamos lá. E aí, Luiz, beleza? Ó, pegando o gancho ali da nossa amiguinha ali com o nome de filme, aqui o Bill. Então, essa água toda aqui, né? Eu estou tentando me livrar da engenharia, mas é difícil. O negócio está meio encurtido. Eu vejo isso daqui, puta, num recurso, né? Aí ele falou em montar uma ciliar e tal, né? Eu vejo isso daqui, falaram que esse volume de água, com esse relevo, e 24 horas por dia, se a gente fizer uma roda d'água, dessa água canalizar, a gente gera energia, a gente consegue rolar uma iluminação no parque, um puta mico que eu pago direto, né? Que o celular meu é tudo de 4, 5 anos, agora que eu comprei um novo, né? Mas toda hora eu tenho que recarregar, né? Nunca acho uma tomada disponível. Essa roda d'água pode gerar energia para essas finalidades, de fazer todas essas nascentes aí que a gente tem aí. Outro dia eu fui lá eu sou lá do ABC, né? Mas eu fui numa quermesse para baixo da Pompeia, que tem um beco, que mora um artista plástico ali. Como que chama aquele rio, Luiz? Água Preta, né? Água Preta. Meu, tem um posto de visita ali com volume de água. Puta que pariu. É água pra cacete. Então aquilo ali, se bolar um esquema de gerar uma roda d'água ali, gerar energia, dá para fazer muita coisa legal ali. Dá para gerar energia, dá para fazer a contenção para tratar na irrigação. Tudo por gravidade, né? Porque ele já vem com essa velocidade aí, ela já vem, né, com o freio de mão solto, né? Tá pedindo uma coisa para... E aí, pegando esse gancho aí, com todo esse recurso disponível, né? Nessa amostra que tivemos aí desses documentários que teve umas 2 semanas atrás, eu fui ver uma apresentação, levei até meu filho lá no Lido, Cine Lido, na Avenida São João. Teve um cara que me abordou lá, pedindo prato de comida lá e tal. Beleza, fomos lá comer o bandeco lá, né? E o cara era filho de um professor de um senhor da Exalc. O cara sabia, tecnicamente falando, o cara estava falando de terraplanagem, teodolito, azemuth. Eu olhei assim e falei, meu... Você é um cara educado, você soube me abordar, você está falando de assuntos técnicos. Meu brother, estou te vendo aqui num anonimato desse, um cara da Cracolândia. Um cara da Cracolândia. E um recurso material humano maravilhoso, porque era um cara educado, um cara que sabia tecnicamente num trabalho desse aqui. Um cara desse aí seria super... Ele tem noção de terraplanagem, de terraplanagem com esse teodolito e tal. Você dá um equipamento para um cara desse, dá uma oportunidade, ele faz essas curvas de nível dessa água e chegar lá no Parque Augusta, brincando. Para fazer uma roda d'água é uma coisa muito elementar. Os caras faziam isso aí no século 1900 e bolinha, né? Se sair garimpando essa galera...
que tem na Cracolândia, lá com potencial, que conhece um pouco de elétrica, que conhece um pouco de construção, de bioconstrução e tal, dá para construir uma cidade, cara. Dá para construir uma cidade. E eu acho que é uma questão da gente identificar esses potenciais aí, como Praça da Nascente, como esses rios e ruas, né? Puta, esse trabalho maravilhoso aí de identificar, né, as bacias hidrográficas, as microbacias. Isso daí, eu estava lendo ali, você não está a 300 metros longe de um corpo desse, né? Imagina o que dá para fazer com esse trabalho do Luiz, já que toda essa energia nossa gerada no Brasil, ela provém de hidroelétrica, né, das águas e tal, né? Então dá para fazer uns puta trabalho legal. E aí tem um material humano aqui, a Raia, aí, que é socióloga aí, né? Outro dia ela foi visitar um brother lá em Mariporã, né? Então, sabe, de pegar essa galera que tem a lida com o povo mesmo, com as pessoas aí e tal, fazer um cadastro aí desses profissionais, né? É muito legal. E é possível, né? Porque eu sempre trabalhei com obras, né? E eu sempre formei as minhas forças de trabalho eu nunca levei equipe formada daqui de São Paulo para fora. Eu sempre ia, né, primeiro para os botecos, para os puteiros, né, onde você vai encontrar a mão de obra disponível, né? Assim, não de sacanagem, mas literalmente falando. Você vai na periferia, você encontra esse pessoal disponível lá, né? E então você acaba gerando emprego para esse pessoal, você dá uma possibilidade de desenvolvimento, né? Então, e a gente tem tudo na mão, né? Tem um recurso, tem pessoas, tem todo esse material humano disponível aí para nós e sendo desperdiçado. Então, agora a gente estava vindo para cá, eu e a Silvia, conhecemos o pessoal aqui do Plano Social, toda a mão de obra deles é de detentos, né? Ex-detentos. Então, assim, imagina o que temos aí de material humano para essa finalidade, para estar construindo esses parques, essas praças. Então, assim, só um toque, né? Assim, que está tudo disponível para nós. A gente tem que, né, se desarmar para poder enxergar. Beleza, obrigado. Boa noite, meu nome é Carlos. O pessoal me chama de Carlinhos. Eu queria fazer um alinhavo com algumas falas iniciais que eu achei muito pertinentes a respeito da relação com a terra, né? E também da questão do tempo. Desde o princípio eu ouvi se falar muito de tempo, do tempo dos processos e de quanto tempo levou isso e aquilo. E isso me fez pensar a respeito do tempo da cidade, né? Porque também foi muito falado em ouvir, né? Na oitiva. E eu acho que a gente tem um desafio de pensar uma área verde já numa época em que o homem está bastante desconectado do verde, da natureza, e pensar isso para o futuro, que é um futuro que se tangencia para um aprofundamento dessa distância, né? De um modo geral, a sociedade se distancia cada vez mais ainda. Então, talvez seja interessante pensarmos as relações no tempo inverso, não é? Porque se culturalmente a sociedade se distancia da terra e da natureza, né, a gente está aqui justamente para preservar que isso não deixe de existir. A gente está num limite de que não haja uma ruptura completa. E talvez, pela fala das parentes ali, eu acho que elas trouxeram o tempo, a relação humana do passado com a Terra, que é onde ela existe, né, como uma referência para o nosso futuro. Se essa área verde ela é importante, é porque ela é naturalmente verde, é porque ela ainda é verde.
E nós, dentro de nós, talvez tenhamos culturas, fazeres, como a roda d'água ou o monjolo, ou outros artifícios que fazem sentido na prática ainda hoje de uma área alternativa, de um território livre de experimentação e de preservação ambiental. Existem, naturalmente, tradições dos povos originários que fazem artes e coisas maravilhosas com as folhas que caem das palmeiras e de outras árvores, com as sementes. E isso, talvez, esses fazeres muito simples para a sociedade super complexa que a gente vive hoje, talvez seja o que falta, né? Um dia desse eu discutia com um amigo que mora na zona rural e disse: a revolução e a autonomia é pela agricultura, mas eu não entendo muito dessa coisa de arte e educação. Eu disse para ele: pelo que eu entendo de sociedade, é simples saber o que o homem precisa. Ele precisa daquilo que ele não tem. Aquilo que ele tem, ele não precisa. Na zona rural, a gente tem muita agricultura, né? A gente não precisa de agricultura, porque a gente já tem. Mas a gente não tem, muitas vezes, o acesso às artes, às tecnologias, coisas que não se tem. Aqui a gente tem tudo de tecnologia e de pressa. O que a gente não tem é o momento para entrar em contato e botar o pé na água, como aquela moça fez no vídeo ali. A gente não tem o momento para pegar no barro, para se deixar sujar pela terra, tirar os sapatos e andar descalço no meio das folhas. A gente não tem isso, né? Talvez, se a gente olhar para trás, no tempo, a gente consiga ver uma perspectiva real de relação. Me ocorreu também, ao ver as falas, que hoje a sociedade dessa cidade está se transformando muito. E, mais uma vez, chegam imigrantes de várias partes, especialmente do continente africano, e imigrantes que têm outras relações com a terra e com a água. E têm outras culturas e outros fazeres, e que também vão, no futuro, esse futuro que a gente projeta, essas pessoas vão utilizar esse parque, né? E esse parque pode estar propício para as práticas, para as relações que essas pessoas têm com a terra, ou ele pode estar impeditivo. Isso talvez seja uma questão, né, a ser levantada no debate nosso, que acho que mais importante do que o poder público tem a fazer nesse momento, né, dessa cidade, onde o poder público representa tão pouco a sociedade que existe, né? Então, era isso que eu queria considerar. Acho que estou me alongando um pouco. Depois de ouvir todas as falas, dá para chegarmos a uma compreensão e voltando, eu vou sempre insistir nisso, porque nos afastamos, que é do óbvio, é do que já está posto, do que já está ali. E o que estamos precisando é fazer essa reconexão. Então é isso, não importa se estejamos nas florestas, nas matas, nos campos, e principalmente se estivermos nas cidades, né, que já estamos concretados. Como vamos fazer para quebrar esse concreto? Nós, indígenas, e principalmente as mulheres, e isso surgiu em 2013, já com várias nuances, e o ano passado surgiu de formarmos úteros nas comunidades indígenas, que será um local de escuta para juntos descobrirmos ou
Mas juntos aí é uma questão universal, não é pensando só nos povos indígenas, pensando no ser humano, para que juntos possamos formar uma nova consciência. Se é no útero onde se gera tudo, então é no útero que se deve ser conversado, que se deve ser falado, que se deve ser escutado. E está aí agora um momento até para a gente romper com esse estupro que esse território sofreu há 517 anos e todos juntos e nascendo do útero de uma mulher indígena, essa nova consciência, mas com a participação de todos. E nós estamos nessa luta para tentar construir esse espaço físico, esse local de escuta. E nós demos uma parada por questões de saúde, mas vamos voltar nessa luta. E eu senti agora o momento de dizer aqui que está surgindo e tem um nome já, é o útero zabelê, homenageando o pássaro zabelê que tem na Mata Atlântica, até por ser a Mata Atlântica o bioma imprescindível para a vida e nós estamos deixando escapar pelas nossas mãos. E é isso, e fazer esse convite a todos que estão aqui, que em um momento bem próximo vamos precisar unir essas forças para formar esses úteros, para construirmos uma nova consciência planetária, pensando na vida, porque é o que nós temos em comum e que liga todos, independente de classe social, de credo, de etnia, é o que liga todos nós, é a vida. Então é isso. E agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar uma coisa que eu acho que talvez seja uma sugestão para entrar na nossa pauta da Assembleia de quinta, porque ouvindo vocês, a fala de todos e junto com essa pressão desse momento que a gente está vivendo, que é essa questão de uma negociação do parque, e junto disso, pensando já um projeto nesse tempo, Acelera SP, a exigência do Estado e tudo mais. Daí cada vez mais me parece um grande absurdo, né? A gente ter que pensar esse projeto sem estar dentro, né? Porque acho que a gente traz alguns vícios, eu lido com isso e trago uns vícios também de projetar e de pensar às vezes um pouco fora. E quando me parece que não faz... O Parque Augusta, ele pede uma coisa completamente diferente, né? Que é esse sentir, é esse ouvir, né? Essa relação de deixar o território nos levar e desenhar esse projeto. De repente ele mesmo, né? A gente só está um pouco junto, né? E me parece que dentro dessas pressões que a gente vai sofrendo, dessas tensões todas, até com um pouco de medo de sair desse processo, de ter um projeto gentrificador, um prefeito gentrificador. Então, acho que cada vez mais não faz sentido, né? Não faz sentido porque talvez não dê para ter um projeto do Parque Augusta não estando no Parque Augusta, né? Então, cada vez mais ouvir vocês, parece que a gente pode perder a melhor parte, a parte mais gostosa, que é estar lá dentro pensando e estando junto, botando a mão na terra e entendendo essa água com outros olhares, agora, né, de um parque que espero que seja, de fato, um parque para sempre, né? Então, é só compartilhar o quanto me inspira e me dá confiança de que não faz mesmo nenhum sentido a gente desenhar de fora ou de cima ou abstratamente nesse momento. Será que... Bom, quer... Júlia? Eu sou dificílima para falar. Sou mais do fazer mesmo. Primeiro, eu quero agradecer de poder estar com tanta gente querida na cidade, de uma coisa que eu também, por sobrevivência, comecei a chamar de rural no urbano, que é o jeito de você viver na cidade, mas de um jeito mais próximo dessa natureza, das pessoas, de ser, de viver. Então, assim...
cada um que está aqui, de alguma maneira, permitiu que eu estivesse aqui hoje. Cada um aqui. Então, eu estou muito feliz. O Luiz, Andréia, Iacuí, Márcia. Esses são meus territórios na cidade. E o Parque Augusta, eu acho que consegue juntar um pouco tudo isso pela localização dele. Então, por outro lado, esse território ele está sendo pressionado por uma coisa que é a antítese de tudo que a gente falou hoje, que é o tempo, a pressa, a especulação, a materialização disso, uma disputa pouco honesta, eu ousaria dizer, né? Porque o movimento está o tempo inteiro sendo pressionado para correr atrás de uma especulação, para correr atrás de uma coisa que não é natureza, não é parque, não é vida, não é amor, não é comunidade, não é nada disso. Então, a gente está num momento que vai ser muito importante que todo mundo esteja junto, né, para que a gente possa desacelerar São Paulo. Porque eu acho que São Paulo está no movimento oposto ao que está acontecendo no mundo todo. O mundo está desacelerando e nós temos uma pessoa que resolveu pisar o pé no acelerador. Mas eu acho que ele está no ponto morto. E quando a gente acelera no ponto morto, quem dirige sabe o que é que faz. Então, vamos ver se ele é inspirado um pouco pela... não é São Paulo. Não é verdade. Mas existe uma coisa, assim, dessa locomotiva que fica puxando uma coisa que não é o que as pessoas querem. Não é o que a cidade quer, não é o que o espaço quer, não é o que as águas querem, não é o que os pássaros que querem. Então, assim, não somos só nós, né? Essa coisa antropocêntrica já está um pouco fora de qualquer pensamento aí de futuro. Então, bacana. Estamos juntos, temos que ficar cada vez mais. Não sei, boa tarde, boa noite. É a terceira vez que vengo a este ciclo e não sei, como cada vez eu sinto que quando vocês falam de parque, é como se falaran de enamoramiento, apaixonamento coletivo, ¿no? Como si todo el tiempo estuvieran fazendo el amor al parque. E em muito pouco tempo eu me apaixonei também por el parque. Tanto que el otro día volvimos al parque, ¿no? ¿No? Con personas queridas que hace poco no conocía, pero ahora son familia, ¿no? Entonces, con la cosa que falaban por ahí, esa volta a Gaia, ¿no? A terra, a essa lentitud e essa suavidade, né? Que precisa uma cidade tão violenta. Bueno, uma cidade não, isso não é uma cidade, é um país, né? Minha cidade que agora moro, Barcelona, é como Guarulhos. São Paulo é um país, não? Uma cidade-estado, mas eu creo que lo potente que vocês estão vivendo e fazendo é que ya sienten el parque como suyo, ¿no? Como parte de su cuerpo. Y a pregunta de cuándo voltamos, ¿no? Yo creo que es muy pertinente, pero en realidad yo creo que no nos fuimos porque el parque está dentro de nos. Mas creo que también es un momento, y creo que puede ser o parque, la retomada o parque, pensado com uma estratégia mais internacional, mas também a nível continental, não? Porque tem projetos muito parecidos em outros lugares, né? Eu creo que pode ser muito importante para reconstruir um amor que se precisa para cambiar a situação que agora tem em Brasil, né? Com esta maluquice que nós estamos vivendo. Y creo que si nos trabajamos con un poco de perspectiva más amplia,
nos podemos retomar no solo el parque, sino una dinámica ecosófica y también revolucionaria en el sentido más plural del término, ¿no? Entonces creo que está la necesidad, está la oportunidad, están los deseos. Vámosla, ¿no? ¿Cuándo retomamos el parque? Finalizo. Sim. Rapidinho, dois minutinhos. O que eu queria falar, que eu tinha levantado a mão para falar, aí o Guto falou, me contemplou, acho que 90%, a Júlia também 90%. Só um detalhe. A gente está falando que nessa questão não dá para a gente acelerar, a gente precisa de tempo. Não é a gente que precisa de tempo, o parque precisa de tempo, né? Para essas águas funcionarem lá, elas precisam de tempo, elas precisam de estudos, não estudos técnicos apenas, precisam de estudos práticos. Vamos colocar aqui, vamos ver como é que funciona. De repente a gente quer colocar água num lugar, ela vai para outro. A não ser que a gente faça uma coisa totalmente cimentada, né, e calculada, que não é a intenção, não seria um parque, mas a natureza precisa de estudo, o reflorestamento vai precisar de estudo da própria natureza, a natureza estudar onde que ela vai se acomodar, né, nessa área. E nós corremos um sério risco disso tudo ser atropelado por alguém que quer deixar uma cidade linda e acha que uma cidade linda vai ser, de repente, concretar. Né? Se para nós aqui, para o Luiz, por exemplo, que tem toda uma perspectiva de permacultura, teve essa impressão, imagina para quem está totalmente desligado disso. Então, eu acho que um dos grandes trabalhos que a gente vai ter agora é mostrar que não dá para fazer alguma coisa agora imediata, definitiva. Tem que ser feita alguma coisa agora de viabilizar uma abertura de espaço, de tempo também para o parque acontecer. Então, um básico para dar uma estrutura para que algo que seja não definitivo, porque na natureza nada é definitivo, mas que seja mais duradouro, aconteça. E eu acho que isso vai ser um trabalho muito grande de colocar isso na cabeça das pessoas. Bom, então, para encerrar, se coube a mim, agradecer de verdade muito todo mundo que está colaborando, dos convidados, do Taperá, todo mundo que veio aqui, todo mundo que está na internet, está compartilhando, está participando bastante. E amanhã tem mais. Amanhã não, é quinta agora. Amanhã tem um pouco de descanso. Amanhã tem também? Amanhã tem mais. Ah, é verdade, amanhã tem mais, quinta tem mais, e depois de amanhã, e depois que acabar o fórum vai ter mais, e todos estaremos aqui de alguma maneira juntos. Obrigado a todo mundo, e também, deixa eu só passar a palavra para a Rai. Bem rapidinho, gente. Boa noite. E aí, agradecer mesmo. Bem feliz. O Parque Augusta, desde que eu cheguei em São Paulo, há 30 e poucos anos, sempre foi um respiro. A primeira vez que eu entrei lá foi para ouvir Luiz Gonzaga, então nunca esqueço assim, esses momentos. E aí é para dizer assim, né, que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E nisso eu sou abastado. Não suporto ser aquele sujeito que apenas abre portas, que aperta válvulas, que aponta o lápis, que vai lá fora, que vê a uva e etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em transformar o mundo usando as borboletas. Manuel de Barros.